Olá, sou a Juvândia Moreira, presidenta do sindicato, e nós estamos começando mais um Momento Bancário. E esse que é o último Momento Bancário de 2015. E nós vamos falar sobre o fechamento do ano e vamos falar também sobre as perspectivas para o ano de 2016. Para contribuir com esse debate, a gente está aqui com a Neiva Ribeiro, que é diretora aqui do sindicato, secretária de formação e também responsável pela Faculdade dos Bancários. Olá, Neiva. Boa noite, Juvândia. Obrigada pela presença. E a gente está aqui também com o professor Moisés Marques, que é professor da 28 de agosto, né? É doutor em Ciências Políticas pela USP. Boa noite, Moisés. Obrigada. E Moisés, que também está envolvido no projeto da faculdade, né? Que coordena aí esse projeto, a parte pedagógica para a gente. Mas hoje ele é especialista em relações internacionais, ele vai falar um pouco também, vamos conversar um pouco dessa conjuntura internacional, né? Isso. E como é que ela afeta aqui o Brasil, vamos falar da conjuntura nacional. E a gente está aqui também com Wagner Freitas, que é bancário do Banco Bradesco, que é presidente da Central Única dos Trabalhadores. Obrigada, Wagner, pela presença. Obrigado, Júnior. Bom, então nós estamos terminando o ano de 2015 e... Normalmente a gente termina um ano mais tranquilo, né, Wagner? E esse ano a gente está terminando com uma agitação política muito grande, um ano que foi bastante duro. A gente esteve nas ruas, a gente fez o último Momento Bancário fazendo um balanço, né, das atividades que nós fizemos, de todas as lutas que a gente fez no ano de 2015. Eu queria começar aqui com Moisés. Moisés, assim, a gente também está com uma conjuntura internacional muito dura, né? Uma crise econômica internacional, a gente teve esse problema com o Estado Islâmico, a França, um ato de terrorismo. Como é que você fala um pouquinho dessa conjuntura? Olha, a gente está vivendo uma conjuntura internacional complexa, né, em 2015. A gente teve, de fato, esse problema de um aumento da intolerância de vários lados, né? A França não foi atacada à toa, quer dizer, ali já vinha tendo um aumento de intolerância. E isso ficou claro há alguns anos na gestão do Sarkozy, quando eles proibiram as mulheres de usar o hijab, o véu, né, as mesquitas de terem os minaretes e tal. Mas isso fomentou o aumento da escalada do radicalismo e o radicalismo islâmico do Estado Islâmico, que é uma organização absolutamente fora dos padrões, né, e que vem trazendo o terror. E isso é péssimo, né? A gente viveu um ano, começou com o Charlie Hebdo lá no começo do ano e termina meio nessa ótica dos ataques a Paris, um ano muito duro, um ano difícil também do ponto de vista da cooperação internacional e um ano em que a gente teve aí algumas questões que estavam avançando, por exemplo, em termos de direitos humanos, em termos de direitos das pessoas, enfim, elas recrudesceram um pouco. E a gente termina o ano ainda com a perspectiva de um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, o que não é bom para ninguém, né? Quer dizer, a gente vem num período um pouco difícil mesmo, mas isso indica que alguns caminhos precisam ser tomados e que a gente precisa mudar algumas coisas, inclusive no Brasil. Então, acho que toda mudança mais dura, ela traz alguma oportunidade Zé, também. Deixa eu te perguntar uma coisa. Desde a crise de 2008, né? A gente viu que não houve uma recuperação, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, né? Tem um problema na economia mundial. E a gente ouve algumas pessoas falarem que a gente vive numa crise do capitalismo. Você acha que a gente está vivendo mesmo uma crise do capitalismo? Olha, acho que a gente está vivendo uma crise que bate nas questões fundamentais do capitalismo. Eu não sei se é uma crise estrutural do capitalismo, mas é uma crise de alguns fundamentos. Por exemplo, essa ideia de que o mercado regula tudo, eu acho que fica cada vez mais claro que não dá, né? Que a gente tem, de fato, uma necessidade de os estados se posicionarem um pouco mais, cooperarem e criarem regulações mínimas para o capital, principalmente, porque toda vez que a gente deixa o capital desregulado, dá nisso. E aí, essa radicalização era um pouco o resultado dessa coisa de a gente deixar tudo desregulado e acreditar que as coisas se equilibram. Então, e é uma coisa que a gente vê também é que no mundo tem uma concentração de riqueza muito maior, né? Desde a crise, piorou a concentração. A população ficou mais pobre e aqueles que já detinham muita riqueza estão ficando mais ricos. A riqueza está ficando mais concentrada ainda.
Se vocês lembrarem, o livro de maior sucesso no ano passado foi o do Thomas Piketty, né, o Capital no século XXI, que ele mostrava exatamente isso. Né? A gente teve um aumento da desigualdade, vem tendo um aumento da desigualdade, e aparentemente a gente não consegue políticas para melhorar isso. Então, cada vez mais você vai tendo a franja mais pobre da população ficando mais pobre e se distanciando da franja mais rica. Isso enquanto acontecia só nos países mais pobres, menos desenvolvidos, aparentemente todo mundo dava de ombros para isso. Mas agora isso está aparecendo nos Estados Unidos, no Japão, na Europa. E aí, quando isso começa a acontecer no centro motor do capitalismo, todo mundo começa a se preocupar. E veja, a convergência para isso também de movimentos de imigração, o terrorismo, quer dizer, a gente está tendo uma convergência de muitas mazelas ao mesmo tempo, campeando aí um problema clássico do capitalismo, que é não saber lidar ou não querer lidar com isso. Eu acho que você falou aí no crescimento, depois a gente vai começar aqui com o presidente da CUT, o Wagner, que tem um crescimento mesmo de uma intolerância, que a gente, não é só aqui no Brasil está acontecendo isso, né? Você é discriminado. Hoje as pessoas têm coragem de chamar o outro de macaco, entra no Facebook, elas te discriminam por tua religião, por teu partido político, tem até um professor que estava aqui recentemente, dizia assim, olha, na sala de aula ninguém se dizia machista. Hoje os meus alunos vão lá e falam mesmo, assumem que são machistas, já falam. Exatamente. Então tem um crescento desse... abertamente que são de direita. Que são de direita, né? Tem um crescimento desses valores de direita, que na verdade é do individualismo, da concentração, da intolerância. A América Latina também está vivendo isso, assim. A gente viu agora as eleições na Argentina, na Venezuela, na França, ganha extrema-direita. É isso mesmo? A gente vem vendo um crescimento disso já faz alguns anos, né? A gente precisa lembrar que quando a Margaret Thatcher preconizava o neoliberalismo, ela dizia o seguinte, o indivíduo vai prosperar em relação a todo o resto. E aparentemente, como ideologia, isso teve de fato algum crescimento, né? E as pessoas foram ficando intolerantes e foram perdendo a vergonha. Eu costumo dizer que a crise de 2008 ela é uma crise econômica, mas ela é principalmente uma crise moral. Né? A gente tem uma crise moral porque as pessoas passaram a perder a vergonha de falar aquilo que elas pensam mais intimamente que tinham vergonha de dizer. E com as redes sociais elas exponenciam isso. Então, a gente teve agora na Argentina e na Venezuela um pouco disso, sociedades bastante divididas. A gente precisa lembrar que na Argentina o Maurício Macri ganhou, mas a presidenta Kirchner sai com 50% de aprovação e o Congresso é majoritariamente peronista, quer dizer, vai ser complexo governar numa sociedade assim. E na Venezuela, a gente vem vendo isso há muito tempo, né? Desde que o Chávez chegou ao poder há 16 anos, o país vem dividido e uma parte da população vem trabalhando fortemente contra o governo. Isso veio dar, é evidente, o desgaste, a fadiga de material dá numa eleição como essa, que mostra os países divididos e as pessoas com vontade de cada vez mais serem intolerantes umas com as outras. Bom, então, eu queria perguntar para a Neiva, assim, mudando um pouquinho de assunto, já que a gente está falando de perspectiva para 2016, Neiva, nossa faculdade está aí, já teve vestibular, está funcionando, ainda dá para se inscrever? Ainda dá para participar? Então, primeiro eu queria cumprimentar o Wagner, o Moisés, desejar boa noite para todo mundo que está nos vendo, nos assistindo, e dizer que uma boa notícia para 2016 é que a nossa faculdade inicia o curso de administração em fevereiro. Então, nós tivemos o vestibular agora dia 28, né? Uma primeira turma se inscreveu, fez o vestibular. A gente começa o processo seletivo continuado a partir do dia 4 de janeiro, né, para quem for utilizar a nota do Enem. Então, ainda dá para participar? Sim, dá para participar. Se inscrever, a gente está divulgando as vagas remanescentes, nossa faculdade é uma faculdade nova, e a partir do dia 4 de janeiro a gente começa a receber as inscrições para quem vai utilizar a nota do Enem e para quem vai começar vai se inscrever para o processo de prova agendada. Do dia 14 ao dia 27 estarão acontecendo as provas agendadas. A gente está divulgando muito o site da faculdade, né, que é o www.28deagosto, faculdade28deagosto.com.br, onde você pode entrar e também fazer a sua pré-inscrição, né, para esse processo que começa a partir de janeiro. www.faculdade28deagosto.com.br. Muito bem. Então, e assim, é uma alegria muito grande para a gente, né, Juvândia, entregar esse projeto, porque nós já estivemos aqui em outras oportunidades falando de como estava a estrutura da faculdade, o projeto
político-pedagógico, como estava a Por enquanto, biblioteca. ela começa com curso de administração. A ideia é que depois tem gente perguntando, tem pós? Vai ter direito? Vai ter pós? Vai ter outros cursos? A gente está trabalhando, está desenvolvendo, né, provavelmente para o segundo semestre, né, se tudo der certo, uma pós que a gente chama, né, está chamando por enquanto, né, Moisés, a gente está com uma pesquisa que vai ser lançada agora, né, que é o Universo das Relações de Consumo e o Direito do Consumidor. Nós já lançamos o primeiro caderno com as pesquisas que foram realizadas até o momento. No segundo semestre tem outra. Então, inclusive, os bancários que tiverem interesse, tem no site da faculdade, você pode baixar em PDF. Tem todos os artigos dos professores que realizaram essas pesquisas e no primeiro semestre a gente vai lançar o segundo caderno acadêmico, né? Quando nós lançamos esse caderno, o pessoal até comentou que uma das inovações da nossa faculdade é que ela já começa com a pesquisa antes de começar com a graduação. Então, se tudo der certo, no segundo semestre a gente começa com uma pós em Direito do Consumidor, aproveitando o resultado desse trabalho que a gente vem acumulando de pesquisa. Isso é muito bom, porque a gente realmente precisa aprimorar nossas relações de consumo e precisa pensar no consumo como um todo, né? Teve agora a COP 2015, a gente está vendo que o mundo precisa repensar a sua forma de desenvolvimento, porque isso também vai ter consequências no aquecimento global, vai ter consequências essa relação de consumo, né? Essa coisa do consumismo, de como é que você desenvolve uma nação, as bases desse desenvolvimento, isso tem que ser repensado, né? As nações que já são desenvolvidas têm que ter algum tipo de reflexão e a gente defende a transição justa, que é as ações que já são desenvolvidas têm que refrear, têm que repensar, têm que segurar um pouco o seu consumo para que outras nações possam se desenvolver. E também, como é que você pensa as relações com os trabalhadores, das empresas com o Estado, das empresas com o meio ambiente, das empresas com os trabalhadores, para que de fato seja uma transição em que a sociedade ganhe e não que a sociedade perca em médio, né, e longo prazo. E, na verdade, a COP aconteceu na França. Ela não é muito difícil, né, Wagner, você conseguir aprovar uma resolução que seja vinculante para os países, porque é uma disputa, tem os interesses das grandes empresas, grandes grupos, então é difícil você convencer os estados a adotar, foi difícil, a gente estava tentando lá também fazer com que tivesse o emprego decente na resolução da COP, tivesse a transição justa nas resoluções da COP, e é uma disputa muito grande conseguir que os estados assumam isso como obrigatório, como algo que eles vão cumprir. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já a gente volta aí com o presidente da CUT falando sobre o Moisés falou da conjuntura internacional, a Neiva falou aqui da nossa faculdade, já chamando todo mundo que quiser fazer vestibular, seus filhos dos bancários. O bancário tem desconto. Os trabalhadores filiados à CUT têm desconto. Os trabalhadores filiados à CUT têm desconto, seus dependentes. Então, nós vamos ter uma faculdade com excelência de ensino, já com pesquisa, com excelentes professores, como eu aqui, o professor Moisés. E a gente convida vocês a participar desse projeto que é tão rico. E nós vamos voltar para falar da nossa conjuntura nacional, né? Que está acontecendo agora no final do ano. Nós temos um ato chamado para o dia 16, que a CUT está organizando aí os vários movimentos. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. A TVT é uma emissora educativa sem fins lucrativos da Fundação Sociedade, Comunicação, Cultura e Trabalho, associada à TV Brasil. A TVT faz parte de um projeto de comunicação mantido pelos trabalhadores do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região. E conta ainda com vários parceiros, como o Jornal ABCD Maior, a Rede Brasil Atual, a Revista do Brasil e a Rádio Brasil Atual. Somos comprometidos com o interesse público, com a democracia e com o trabalhador brasileiro. Produzimos conteúdos de forma compartilhada, priorizando a educação, cultura e a cidadania, além de conectar pessoas. Sua participação é fundamental para a construção de uma comunicação mais democrática em nosso país. Agradecemos sua audiência.
Estamos de volta no Momento Bancário, esse que é o último Momento Bancário de 2015, já falamos da conjuntura internacional, vamos falar aqui do Brasil. Para isso, a gente está aqui com o nosso companheiro Wagner Freitas, presidente da CUT Nacional. Wagner, o que está acontecendo no Brasil? Né? Tem aí um pedido de impeachment que foi aceito pelo presidente da Câmara dos Deputados e que nós estamos chamando de golpe. Explica para a gente, por que é golpe? Porque não tem motivo, Giovândia. Quando houve o impeachment do presidente Collor, havia uma motivação, haviam denúncias contra o presidente de corrupção. E denúncias que foram depois até mesmo reconhecidas. Contra a presidenta da República, não há sequer denúncia. O que acontece é que há sim uma denúncia contra o presidente da Câmara. E no desespero de se safar, Moisés, e aliás, boa noite para todas, para todos, Neiva, Moisés, Giovândia e todos que estão vendo e ouvindo a gente. No desespero de se safar, o presidente da Câmara aceita uma propositura daqueles que perderam as eleições e não aceitam o resultado das urnas, sem fundamentação jurídica nenhuma. Inclusive começa a ser questionado pelo próprio Supremo. Aí o presidente da Câmara ele faz isso, por quê, Giovândia? Porque ele está prestes a ser indiciado. Está na comissão de ética da Câmara dos Deputados, né? Um processo de cassação contra ele, um pedido, né, de abertura desse processo de cassação contra ele. E do Procurador-Geral da República, também, que está citando as mazelas. Aliás, ele disse numa CPI que ele não tinha conta no exterior. Aí agora está comprovado que ele tem assinado, né, a abertura da conta foi assinada por ele, então ele tem conta no exterior com valores que passam de 60 milhões de reais, que segundo 38 vezes o patrimônio dele declarado no imposto de renda. Ele tem um patrimônio que é 38 vezes superior ao que ele declarou no imposto de renda. E esse cara é presidente da Câmara de Deputados e ele está abrindo o processo de impeachment, né? E aí, para ele não ser preso, ele tenta desviar o foco político nacional, abrindo impeachment sobre a presidenta. Eu acho que isso é lamentável, porque demonstra um descompromisso com milhões de brasileiros e brasileiras que colocam o Brasil numa crise política, que gera uma crise econômica e que aí tira o emprego dos trabalhadores e das trabalhadoras e faz com que as nossas empresas emperrem, a economia paralise. A crise política aprofundou e gerou uma crise econômica que está interferindo nos empregos, nos salários, né? E quem sofre mais? Vamos chutar. Quem você acha que sofre mais? Os trabalhadores, a população brasileira, quem vai os menos afortunados sofrem. E aí, por isso nós da CUT achamos que o Brasil precisa virar a agenda. A agenda do Brasil não deve ser essa disputa do terceiro turno insano, que não acaba nunca. Nós temos que ter a agenda do desenvolvimento, uma agenda de criação de emprego e renda, de combater a inflação, de combater o desemprego. Nós não podemos ficar permitindo que as empresas brasileiras continuem não tendo as condições apropriadas para fazer o nível de disputa e gerar emprego com qualidade para os trabalhadores e as trabalhadoras. O Brasil precisa de um projeto nacional de desenvolvimento, não precisa de um projeto nacional de confronto. Eu acho que está equivocado isso. Nós não achamos que está na hora, Giovândia, de virar a página. Esse impeachment é uma questão apenas política e não jurídica. E não tem impeachment por questões políticas, porque questões políticas as pessoas analisam em 2018. Clara, né? A Constituição é clara, impeachment precisa que a presidente e o presidente da República tenham cometido um crime de responsabilidade. A Dilma não cometeu nenhum crime. Ele queria, inclusive, que o Moisés falasse, assim, o argumento central que eles estão alegando para o impeachment são as pedaladas, que a população não sabe nem o que é, no geral, né? E que eles tentam dizer que é corrupção. Na verdade, não é. Pelas chamadas pedaladas, é o argumento jurídico. O Moisés, explica assim, se você traduzisse esse negócio de pedalada, você diria, o que é isso? Na verdade, assim, você tem um orçamento e você tem a lei de responsabilidade fiscal. Em tese, todos os governantes, já desde a lei da responsabilidade fiscal, vêm usando esse artifício quando chega perto do fim do ano, por exemplo, usar repasses de verbos ou questões junto aos bancos públicos para fugir, aquilo não ficar no orçamento daquele ano e você jogar, por exemplo, para o ano seguinte. Na verdade, você só muda uma verba de alocação uma questão fiscal.
Se isso é de fato motivo para impeachment, primeiro, tinham de ser empichados todos os outros que fizeram. Segundo, Tipo, Lula, o vice-presidente da República, Lula, o vice-presidente da Fernando República Henrique, assinou tá lá. vários desses decretos também. Então, você não teria como empichar só a presidenta e não o vice-presidente. Quer dizer, então, aparentemente, aí achou-se um bode expiatório. Mas porque, o na próprio verdade, Congresso também anulou isso, com a e eu acho que é mudança. isso que o Wagner falou aqui, né? O próprio STF, a própria Procuradoria-Geral, eles têm dúvida disso, porque eles olham isso e falam, poxa, mas se isso... Porque o Collor, ele tinha Fiat Elba, ele tinha uma coisa clássica de corrupção. Não é o caso do governo. Então, assim, aparentemente, e é tão explícito, porque se é isso, então deveria pegar todo mundo. Se está pegando só a presidenta Dilma, tem alguma coisa estranha aí, né? Então, a gente está vendo que... E é um atentado à democracia. Acho que se faz isso hoje isso com a presidenta Dilma, amanhã vai fazer com qualquer um. E o país se torna ingovernável. Exatamente, esse é o problema, porque que é o que nenhum ele falou, contrato isso, vale que- mais, nada que está na lei agora o país se torna ingovernável. tem garantia. Se você não tem uma lei, não respeita o cumprimento das instituições, das leis, você realmente põe em risco a democracia. E também, eu acho que outra coisa é, o que está por trás de tudo isso, né? Quem está articulando aprovar sem ter uma justificativa, aprovar um impeachment sem justificativa, na verdade está escondendo uma agenda que eles querem colocar em prática nesse país, que tem a ver com a agenda que o Eduardo Cunha já defendia, que nós lutamos tanto contra a terceirização. O grande articulador do projeto de terceirização foi o Eduardo Cunha. Articulou com entidades patronais, garantiu aí para vários setores que ia aprovar o projeto da terceirização. E Sabe o que significa o impeachment mesmo, Ju? O trabalhador e a trabalhadora que estão ouvindo a gente. O impeachment não é contra a Dilma, o golpe é contra o trabalhador. Claro. É contra a carteira assinada, é contra a CLT, é contra as férias, 13º salário. Previdência. O impeachment, na realidade, é para eles aprovarem uma reforma da Previdência para fazer todo o trabalhador e a trabalhadora se aposentar só com 75 anos de idade. O impeachment é para aprovar a agenda que não é aprovada conservadora no Congresso Nacional. É aquela que é contra as mulheres, que propicia o machismo, que é aquela que é contra os que têm opção sexual diferente do que todo mundo acha que tem que ter. É aquela que entende que as crianças têm que ser tratadas como bandido e para a criança tem que ter cadeia e não escola. É esses que acham que os trabalhadores não têm que ter direito, que o salário está muito alto, não acompanha a produtividade e que tem que ter uma agenda de retirada de direito. Então, a Dilma é o bode expiatório da classe trabalhadora. É por isso que nós estamos contra, não é só por simplesmente defender o governo. Eu acho que é bom registrar também, assim, que dos 3 pontos que nós estamos fazendo ato no dia 16, indo para a rua com todos os movimentos, com todo mundo que defende um país melhor, independente de ter votado ou não na Dilma, porque tem o pessoal da Intersindical, por exemplo, que está no ato, e muita gente está no ato porque defende a democracia, porque quer o fora Cunha, porque o Cunha, né? E quer que a Dilma melhore o não governo. pode estar ocupando aquela função que ele está ocupando, sendo que ele tem comprovadamente já um monte de coisas contra ele. E também que querem mudança no governo Dilma, né? O governo Dilma tem vários problemas, inclusive o grande problema na política econômica, que precisa mudar. Essas taxas de juros lá em cima, precisa mudar o caminho, precisa voltar a ter uma agenda de crescimento, desenvolvimento, porque assim, a gente está num cenário econômico difícil, internacional difícil, nós precisamos que o Brasil caminhe, né? E caminhe no sentido da... E não é com a agenda do ajuste. Não o é com a ajuste agenda não do ajustou ajuste. nada, só desajustou a classe trabalhadora. Pelo contrário, o ajuste vai gerando necessidade de mais ajuste, de mais corte, né? Fique claro que nós estamos indo para a rua no dia 16, com essas 3 pautas, nós também entendemos que tem que ter mudança na política econômica. Mudanças no governo. E achamos que tem que ter mudança no governo. E achamos que o governo comete muito equívoco. Agora, uma coisa é o governo acertar errado. Em 2018, o eleitor vota. A outra coisa é buscar um impeachment que não tem nenhuma motivação. Inclusive, nós vamos para a rua, legal essa sua frase, nós não estamos indo para a rua para ficar do mesmo jeito, nós queremos construir a mudança, a transformação da política econômica, mas sem golpismo. O golpismo é pior para o trabalhador e para a trabalhadora. Exatamente. Então, assim, nós queremos que baixe a taxa de juros, nós queremos que tenha investimento, nós queremos uma agenda que seja... que respeite os direitos dos trabalhadores, né? Nós queremos uma agenda para frente, uma agenda que o Brasil vinha tendo nos últimos anos, tanto que tem um balanço dos últimos 11 anos, que é um balanço de distribuição de renda e não de concentração de renda. Nós queremos que o Brasil continue no caminho da distribuição de renda. É isso. Né? E não no caminho de pagar juros, né? Grande parte do orçamento fica com os rentistas.
né? Porque esses juros tão altos vão tirando o dinheiro da sociedade e deixando o dinheiro com os rentistas, não é isso, Moisés? Eu não sou economista, mas é isso que a gente chegando vê. aí, final do ano com 14,25% de juros e o presidente do Banco Central já acenando para 15%. Então, Quer dizer, falando em aumentar. quem ganha com isso? Banqueiros e quem aplica e quem faz especulação. Com certeza não é o trabalhador. E olha a taxa de desemprego. E aí é o dinheiro dos nossos 8,7%, impostos que né? ficam com esse segmento, né? Como é que a CUT vai concordar com uma taxa de 8,5% de desemprego que está apontando a economia para chegar na metade do ano que vem com taxa de desemprego de 2 dígitos? O problema é que a gente De vê que os maneira nenhuma, rentistas então nós não acho que pegam esse temos que dinheiro e mudar. não investem na produção, não investem em geração de emprego. Pelo contrário, ficam cada vez mais ricos. E são, né? É o chamado mercado, né? O mercado, esse mercado aí que manda tanto nos governos no mundo todo. Nós temos que ter, pensar no bem-estar da população, nos trabalhadores. Por isso tem que mudar essa política, né? E para mudar isso, dia 16, a gente conclama todo mundo para as ruas. Aqui em São Paulo, vai ser a concentração 17 horas no vão do MASP. Vamos em passeata até a Praça da República, com esses 3 pontos: contra o golpismo, pela democracia, contra pelo Fora Cunha e pelo fim do ajuste fiscal. É uma agenda daqueles que não têm ódio no coração, que têm esperança para o Brasil, quer que o Brasil cresça, melhore, mude a agenda. Não é uma confrontação a quem pensa contrário. É apenas uma afirmação de quem gosta do Brasil, que aquilo dê certo. Muito bem. Então, a gente convida todos vocês a participar dessa agenda, tá com a gente, porque nós queremos um 2016 com esperança, com crescimento, com emprego, com renda. A gente quer ver um país melhor e a gente também quer viver num mundo melhor, né? E é isso, mudando as nossas, inclusive também as nossas atitudes. E a gente chama vocês para participar e desejamos a todos vocês um Feliz Natal, um excelente ano de 2016, que nossa faculdade ajude a formar pessoas, cidadãos, profissionais, né? Conhecedores, né, da profissão, excelentes profissionais, mas também cidadãos respeitados, que ajudem nessa construção de uma sociedade melhor. Então, também um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos vocês que estão aqui. Obrigado pela presença. E obrigada a todos que estão trabalhando aqui por trás do Momento Bancário, vocês que estão aí ajudando a filmar, fizeram a programação, convidaram os nossos convidados durante o ano todo. Todo o pessoal que trabalha aí, muito obrigada por todo o esforço, toda a dedicação e até, né, os próximos momentos bancários de 2016. Um grande abraço a todos.